Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, o Evangelho de São Mateus, nosso 26º encontro. Vamos trabalhar Mateus, capítulo 8, do versículo 28 a 34. A expulsão dos demônios em Gadara. Ouçamos primeiro o texto. Mateus, capítulo 8, versículo 28, até o fim do capítulo. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, foram ao encontro dele 2 homens, possuídos pelo demônio. Saíam do meio dos túmulos e eram muito selvagens, de modo que ninguém podia passar por esse caminho. Então eles gritaram: que é que há entre nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia ao longe uma grande manada de porcos que estavam pastando. Os demônios suplicavam: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: podem ir. Os demônios saíram e foram para os porcos. E eis que toda a manada se atirou monte abaixo, para dentro do mar, e morreu afogada. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Vendo-o, começaram a suplicar que Jesus se retirasse da região deles. Então este é o nosso texto que nós vamos meditar, refletir hoje. Versículo 28. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, foram ao encontro dele 2 homens possuídos pelo demônio. Saíram no meio dos túmulos e eram muito selvagens, de modo que ninguém podia passar por esse caminho. O país dos Gadarenos, local onde habitavam sírios e judeus. Este país ficava do outro lado do mar. Formava a Decápolis, as 10 cidades. Mateus, na cena, quer destacar o poder de Jesus sobre os demônios. No caminho, vemos cavernas que ofereciam abrigos aos caminhantes e vagabundos, onde Jesus vai encontrar 2 homens saindo das cavernas, túmulos, que viviam separados da convivência humana. Estes 2 homens estavam possuídos por espíritos maus, que deles se apoderaram. Estes marginalizados pertenciam aos descartáveis daquela sociedade e ocupavam o pior nível da comunidade. Eles viviam em cavernas, túmulos. Eram violentos, ferozes, perigosos. Nós vemos descrevê-los como animais. Eles vão ao encontro com Jesus de forma ameaçadora. Eles conhecem Jesus. Não eles, os demônios. Versículo 29. Então eles gritaram:
Que é que há entre nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Eles gritam. O que há entre eles e Jesus, o Filho de Deus? Eles reconhecem a inimizade que existe entre eles, demônios, e Jesus, Filho de Deus. Existe uma inimizade total entre eles. Querem que Jesus lhes deixe em paz. Existem diferenças entre a autoridade de Jesus e a autoridade dos demônios. Isto é, a autoridade de Jesus, ele é o Filho de Deus. O imperador romano era conhecido como filho de um Deus, sem artigo. Jesus é conhecido como filho do Deus, com artigo. Jesus é o portador do juízo escatológico, onde o poder dos demônios, poder desordenado sobre as criaturas, não tem mais efeito, será quebrado. Versículo 30. Havia ao longe uma grande manada de porcos que estavam pastando. A cena desloca agora para uma grande manada de porcos que estava próximo deles. Os porcos eram animais impuros e não podiam ser comidos, segundo Levítico, capítulo 11, versículos 7 e 8, e Deuteronômio, capítulo 14, versículo 8. Fora do território judaico, os porcos eram comercializados e comidos, mas não dentro do mundo judaico. No mundo pagão, os porcos eram utilizados em rituais religiosos, na busca de bênçãos, bênçãos divinas dos ídolos, e na produção agrícola, também usados em ritos funerários para alimentar os porcos. O porco era também um símbolo da 10ª Legião, a Fretenses, do exército romano. Esta legião estava acampada na Síria. Foi esta legião que combateu Jerusalém na guerra dos anos 66 e 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída. No Talmud, o porco simbolizava Roma. Talmud é uma literatura judaica tardia. O porco sugere riqueza econômica. Versículo 31. Os demônios suplicavam: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Os demônios querem um acordo com Jesus. Reconhecem o poder de Jesus sobre eles e pedem para serem expulsos para uma manada de porcos. Versículo 32. Jesus disse: podem ir. Os demônios saíram e foram para os porcos. E eis que toda a manada se atirou monte abaixo para dentro do mar e morreu afogada. Gadara ficava a 12 quilômetros do mar. A manada de porcos saiu e foi para junto do mar, correndo 12 quilômetros até se atirarem ao mar. Jesus responde imediatamente ao pedido dos demônios. A palavra de Jesus é aquilo que destrói. A palavra de Jesus é aquela que destrói. De forma aqui simbólica. Destrói, então, no caso, o poder militar romano, identificado como porco.
que também personificam o mal, os demônios. Como o exército do faraó foi destruído no Mar dos Juncos, agora o exército romano é destruído no mar. Jesus é aquele que traz o reino libertador de Deus, que destrói a força do mal e aponta para o poder de Deus sobre Roma. Versículo 33. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo. Foram à cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. A atenção agora se volta para o impacto destrutivo do que Jesus fizera. É claro que o povo da cidade não vai se importar com aqueles que eram endemoniados, libertos. Não. Eles vão se importar com o prejuízo que tiveram. Eles não tiveram alegria de ver o resgate dos dois. A atenção vai para o resultado daquilo que a ação de Jesus reproduziu, realizou. Jesus beneficiou os dois homens, mas ao mesmo tempo, libertando esses dois homens, ao consentir que os demônios fossem para os porcos, ele acabou destruindo uma fonte de sustento do povo daquela região. E eliminou as várias práticas religiosas daquele povo. Eliminou o símbolo de uma legião romana, o porco, e mais tarde, do próprio poder romano, segundo o Talmud. Como nós vimos, Roma era simbolizado pelo porco. Aqueles que tomavam conta dos porcos se tornaram testemunhas e narram ao povo da cidade o que aconteceu. Versículo 34. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Vendo, começaram a suplicar que Deus se retirasse da região deles. A cidade não viu com bons olhos o que Jesus fez. Eles seriam prejudicados com a presença de Jesus. A presença de Jesus significa prejuízo, impedimento para o culto deles. A saída da cidade para encontrar Jesus tem um sentido hostil. Eles se opõem a Jesus. O conflito, como disse, tem um sentido de prejuízo econômico, pois os porcos eram fonte de alimento, de renda e de impostos. Havia também um conflito político, pois Jesus destruiu um símbolo do controle do Império Romano na região. Havia um conflito social, pois Jesus assumiu o lado de libertar os descartáveis daquela sociedade, aqueles dois homens, mesmo que isso custasse um prejuízo econômico para aquela região, os porcos que se atiram ao mar. Também uma questão étnica, pois Jesus é um judeu exercitando sua autoridade entre os pagãos. Também uma questão religiosa, pois Jesus destruiu os porcos, importante meio para a religião daquele povo. Eles nada querem saber de Jesus. Logo pedem, suplicam que ele se retire da região. Isto é, eles expulsam Jesus. Jesus expulsa os demônios daqueles dois homens e agora os habitantes de Gadara expulsam Jesus da sua região. A população da cidade se sentiu prejudicada pelo que Jesus fez pelos dois homens. Expulsa Jesus, que deve ir para o mar, lugar onde os porcos se afundam.
e passar para outra margem. O tempo dos pagãos ainda não havia chegado. Depois nós vamos continuar. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.